Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Bloco de Esquerda traz hoje a esta Câmara um problema que se vive no Porto, mas que é um problema que respeita a todo o país, que traz os portugueses e o país preocupados. O mandato de Rui Rio, como Presidente da Câmara Municipal do Porto, está a aproximar-se do fim. Correndo contra o tempo e antes que seja tarde, para Rui Rio este é o tempo de garantir e fechar os grandes negócios que sempre foram a sua principal, mesmo que bem escondida e melhor disfarçada, motivação para o Governo da cidade do Porto. Para Rui Rio, para o PSD e o CDS-PP, seu aliado na Câmara Municipal do Porto, a alma do negócio é hoje a alma da cidade, a sua memória, a sua história, o seu património. Ontem, o Palácio do Freixo e o Rivoli. Hoje, o Mercado do Bolhão. Amanhã, o do Ferro, o do Bom Sucesso, o Palácio de Cristal, o Pavilhão Rosa Mota. Sem ideias, sem projetos, sem competência para renovar a cidade, Rui Rio está a esquartejar o Porto, a vender a cidade à peça, a entregar as joias da coroa aos grandes grupos económicos e financeiros, fazendo do negócio com os influentes interesses imobiliários a marca da sua passagem pela Câmara. Estes negócios são a obra, o resultado que Rui Rio tem para exibir. É uma marca que certamente fica bem a quem não esconde a ambição por um dia estar à frente dos destinos do PPD-PSD. Mas é uma marca que fica muito mal a quem recebeu a responsabilidade de governar o Porto, de servir a cidade e quem nele vive e trabalha. O Mercado do Bolhão não é apenas o que dele se pode ler em qualquer guia turístico. O Bolhão é a alma da cidade, é o coração do Porto, é a memória que atravessa muitas e sucessivas gerações de portuenses e que lhes constrói e reconstrói a sua identidade. Em nome de uma falsa modernidade construída sobre um património que quer destruído, Rui Rio entregou o Bolhão à empresa Trancron, empresa holandesa bem conhecida pelos bons negócios que tem conseguido fazer com o património público. O que Rui Rio pretende e se prepara para permitir é a demolição de todo o interior do mercado, o que arrastará inevitavelmente a desfiguração da sua fachada. Tudo isto para transformar um espaço público de características ímpares, um património de muitas e únicas histórias de vida de agentes do Porto, em mais uma impessoal e vulgaríssima catedral do consumo, igual a tantas outras que nos últimos anos cresceram como cogumelos em todas as cidades deste país. Creio não ser necessário dizer que tudo isto é feito em nome da rentabilidade económica, essa nova filosofia que se insinua e impõe como uma moda a que todos supostamente estamos obrigados a aderir, apenas para esconder o mesmo resultado de sempre o mesmo resultado. Mais negócios, mais lucro para os grandes investidores e sempre também o mesmo resultado e os mesmos beneficiados. E igualmente também sempre os mesmos prejudicados, naturalmente, o património de todos e o interesse público dos cidadãos. Quem troca o bem comum e a memória de uma cidade pelo negócio, pelo lucro de alguns, não ganha, não pode ganhar o respeito de uma cidade. Ganhar umas eleições não transforma os autarcas em donos das cidades. Ganhar umas eleições não é uma carta branca para privar os cidadãos dos lugares que fazem e constroem a sua cidade. Senhoras e senhores deputados, falamos do Bolhão neste Parlamento por uma outra e importante razão. O papel, a decisão do Governo, o papel e a decisão do Ministro da Cultura. De certa forma, o Bolhão constitui mesmo o primeiro e grande desafio à capacidade do novo Ministro da Cultura. Como sabem, senhoras e senhores deputados, a preservação do património cultural é uma competência do Governo, é uma competência do Instituto de Gestão do Património Cultural e Arquitetónico e das direções regionais do Ministério. Aqueles que têm a responsabilidade direta nas políticas do património não podem fechar os olhos à total descaracterização do Bolhão e ao risco que se abate sobre este mercado, que pelo seu valor arquitetónico e urbanístico e pelo seu papel económico e social está classificado como um imóvel de interesse público. O que se passa com o Bolhão diz, pois, respeito
a todos nós, apesar de ser um problema no Porto. É um problema que respeita a este Parlamento, à maioria do Partido Socialista, um problema que respeita também ao Governo. É preciso impedir a destruição do mercado do bolhão. Os cidadãos exigem e esperam que o Governo assuma as suas responsabilidades, porque sabem que o Governo tem instrumentos para travar o fim do mercado do bolhão. O Bloco assume perante as senhoras e os senhores deputados os seus compromissos. O Estado e os seus serviços não podem deixar de exercer as competências que a lei lhes impõe em matéria de proteção e valorização do património. Avançaremos no Parlamento com uma iniciativa sob a forma de projeto de resolução que, a ser aprovada como esperamos, pode garantir e salvaguardar e proteger o mercado do bolhão. O Partido Socialista, senhoras e senhores deputados, não poderá, pois, escusar e acusar e recusar a irresponsabilidade de Rui Rio para esconder a sua própria responsabilidade na defesa do património da cidade do Porto. Senhoras e senhores deputados, há momentos em que o nosso silêncio se ouve bem alto e bem longe. O Bloco de Esquerda confia que, neste caso e desta vez, em defesa do mercado do bolhão, as vozes da maioria dos deputados desta Câmara não deixem ouvir o silêncio e a complicidade de alguns. Muito obrigado.